5 adolescentes trocaram tiros com a polícia militar nesta madrugada depois de cometer vários assaltos na capital. Um dos menores foi atingido e morreu no local. Foi a bordo deste táxi roubado que os assaltantes cometeram a série de roubos. O taxista foi mantido no porta-malas do veículo, mas não se feriu durante a troca de tiros. Um dos adolescentes que estava no banco de trás foi alvejado e morreu na hora. Com ele foi encontrada uma pistola 765, de uso exclusivo das Forças Armadas. Um menor de 16 anos foi apreendido e encaminhado para a delegacia especializada em apurações de atos infracionais. Outros 3 infratores conseguiram fugir. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Os novos modelos de quiosques da Ponta Negra e das bancas de frutas da Avenida Torquato Tapajós foram definidos pela Prefeitura de Manaus. O investimento está previsto para este ano e inclui também mudanças na identificação das ruas. Você conhece as ruas de Manaus? Apenas algumas avenidas estão sinalizadas com placas de identificação. Isso dificulta a procura de endereços. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano informou que o projeto de identificação das ruas de Manaus já está pronto, aguardando a licitação. As placas terão este modelo. Serão instaladas mais de 19 mil. Investimento de R$9 milhões. Na placa constará o nome da rua, o bairro e o CEP. A gente espera esse ano instalar pelo menos 5 mil, porque o processo licitatório é demorado. O orçamento total de 19 mil são praticamente R$9 milhões. Além das placas, o Implube vai ordenar o número de casas e modificar nomes de ruas iguais no mesmo bairro. Durante a coletiva de imprensa, o presidente do Instituto apresentou os novos modelos de quiosques da Orla da Ponta Negra. Cada uma vai custar cerca de R$40 mil. Investimento que será feito pelo próprio permissionário. Serão 6 quiosques e 2 restaurantes nessa parte da Orla que já foi inaugurada. Na segunda etapa, que será lançada em outubro deste ano, estão previstos cerca de 60 quiosques divididos na praia e na calçada. O modelo deve ser diferente. Esses quiosques não serão construídos pela Prefeitura. Os quiosques serão construídos com recursos dos permissionários. Nós apenas definimos o padrão e a Prefeitura não vai investir nenhum tostão na construção dos quiosques. Hoje, a Prefeitura também anunciou a reforma das bancas de frutas na Avenida Torquato Tapajós. Elas terão este modelo e cada uma vai custar cerca de R$8 mil. Charles, que trabalha há 26 anos no ramo, está otimista com as mudanças. Vai sim, vai melhorar por causa dos turistas, né? Estão vindo que é a entrada de Manaus, né? Aí do jeito que está aqui não está bom, porque não está muito padrão, mas vai melhorar, se Deus quiser melhora. Você lembra do jogo de botão? Há aqueles que acham que este jogo é só brincadeira de criança, mas hoje o futebol de mesa, ou fute-mesa, como passou a ser chamado, já é reconhecido como esporte pelo Ministério dos Esportes. E tem gente grande, aqui mesmo no Amazonas, que leva a modalidade bem a sério. Confira na reportagem de Samira Benoliel. Na mesa, botões. Nos botões, times. E nos jogadores, aquela emoção de ser brasileiro e apaixonado por futebol. Não importa como nem onde. A história conta que o brasileiro Geraldo Cardoso foi o precursor do futebol de botões no Brasil há quase um século. O jogo improvisado na infância com botões da calça do uniforme da escola. E foi daí, dessa brincadeira de criança, que surgiu o jogo de botões. Aqui no Amazonas, por exemplo, os primeiros botões eram feitos de tucumã. Então depois evoluiu, né, para botões até de roupa mesmo. Mas hoje em dia já existe já pequenas indústrias destinadas a esse tipo de fabricação de botão, né? Mas na realidade a origem dele é incerta. A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa regula e orienta a prática desse esporte no Brasil. Agora, uma das principais lutas dos chamados botonistas é fazer com que o esporte seja reconhecido como futebol de mesa. E é justamente em função dessa troca, dessa confusão, é que muita gente ainda trata como brincadeira e não leva muito a sério, né?
Aqui no Amazonas, o esporte ainda atrai poucos apaixonados por botões. São cerca de 70 botonistas de várias idades que disputam torneios e misturam experiências. A partir de 2007, eu venho jogando já com esse grupo aqui de forma profissional. A gente depois passou a conhecer os materiais profissionais, as mesas profissionais, as regras oficiais, e aí a gente começou a praticar nessa modalidade. A gente vem de um esporte que parece ser só uma brincadeira, mas quando entra na associação tem que encarar como se fosse um esporte de verdade. O Band Cidade termina aqui, mas continua na internet. Para rever as reportagens exibidas hoje, acesse o site band.com.br/Amazonas. Você pode participar também enviando sugestões de reportagens para o e-mail jornalismoam@band.com.br. Obrigada por sua audiência, uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.